melhor, o último de olho em Sydney 2000 especial. E você pode participar aqui com a gente através do nosso fax, do 3677-7791 e o nosso e-mail espn-brasil@uol.com.br. Vamos aproveitar hoje para fazer um levantamento geral de toda a Olimpíada com todos os comentaristas que ficaram durante essas 2 semanas, diariamente, nessas 24 horas no ar, comentando, falando de cada momento, analisando cada imagem, cada atleta. E aqui nós recebemos mais um e-mail do Fábio, que se mantém presente, deixando de lado a emoção do último programa, gostaria de mandar um abraço ao Zé Boquinha, ao Ricardo, ao Anteros, enfim, aí ele começa a Adalto. Aliás, aquele comentário da roupa da Cat Freeman sobre a orelha de abano foi um dos melhores momentos da Olimpíada. Enfim, valeu, Fábio, valeu a sua participação aí sempre presente. E agora o nosso assunto é natação. Logo no primeiro dia, o Brasil levou sua única medalha na piscina. Prestem atenção, o 4 é o nosso número da sorte. Em Atlanta, 96, a equipe do revezamento 4 por 100 pegou uma corrente favorável ao êxito. O 4º lugar na prova, além do reconhecimento do esforço de cada atleta, prenunciava um melhor desempenho nos próximos jogos. 4 anos de espera confirmaram a expectativa. Os 4 nadadores só não decolaram porque estavam em uma piscina. Nossos beija-flores aquáticos foram rápidos o bastante para segurar o bronze. O primeiro e segundo lugares, bem, esta é uma outra história. No pódio, Fernando Scherer, Gustavo Borges, 4 vezes medalhista, Carlos Jaime e Edivaldo Valério. Os 4 valem ouro. Meu amigo Ricardo, a nossa única medalhinha. Bem-vindo, mais única. Certo. Eu acho que criou-se uma expectativa muito grande aí, após os Jogos Pan-Americanos, de que o Brasil tinha realmente condições aí de ser uma das grandes potências na natação, né? Eu acho que a gente às vezes se exalta um pouquinho, às vezes a gente talvez tenha dado muito valor aí para os Jogos Pan-Americanos, mas na verdade os tempos, as performances, os tempos que os brasileiros fizeram um ano atrás em Winnipeg, realmente dava aí a gente moral para falar que o Brasil tinha condição de pegar 5 ou 6 medalhas, levando em consideração que as Olimpíadas são aquela competição em que o atleta vai estar o mais preparado da vida dele, que ele vai crescer, vai se superar e vai melhorar o seu tempo. Então, mesmo analisando agora, após o término das provas aí, se a gente analisar e pegar o tempo do Leonardo Costa, do Romero, do Fernando Scherer, do Gustavo, e colocar aí uma superação da parte deles, o Brasil estaria competitivo e teria pego mais medalhas, ou no mínimo aí, mais finais, né? Que o Brasil realmente foi ausente das finais, quase que foi somente o Rogério Romero com o 7º lugar nos 200 costas e o próprio revezamento 4 por 100 livre. Então a gente ficou decepcionado também, né? Mas eu acho que essa medalha é muito valiosa, essa medalha vai servir para inspirar aí os nossos jovens atletas a continuarem treinando e acreditar que o Brasil pode vir a ser uma potência na natação, como a gente tinha intenção de ter provado aqui nessa Olimpíada. Então, Ricardo, Ian Thorpe, um fenômeno quebrando aí todos os recordes. O australiano veio com tudo e... Olha, se pensar bem, ele quebrou um recorde, né? Ele levou uma de ouro individual e uma de revezamento. Claro que tá longe de ser ruim, né? Mas é que a gente sai na rua e fala esse de Ian Thorpe como se ele tivesse, de repente, igualado aí o feito do Mark Spitz. Eu acho que, de repente, ao longo de sua carreira, ele vai ter condição, se ele conseguir sobreviver a essa mega exposição da mídia aí, que com certeza afeta o treinamento dele, afeta a cabeça de um adolescente, que ele é 17 anos de idade. Eu acho que ele tem condição de, ao longo das próximas Olimpíadas aí, dos próximos, não sei quantos jogos ele vai ter condição de participar, de igualar o feito dele. Mas ele, na verdade, ganhou uma individual e ele ganhou um revezamento, quase ele sozinho. Você acredita nesses fenômenos assim, 17 anos? Acredito. Eu tive a minha melhor performance na minha vida com 17 anos, né? Então é verdade, é engraçado porque não se vê mais. Na verdade a tendência é outra, a tendência é a gente ver cada vez mais os atletas atingindo um pico mais tarde, com mais idade. Então ele veio aí para arrebentar. Por quê? Porque por causa do profissionalismo, né?
Natação sempre foi um esporte de adolescência, de colégio, nem de universidade foi muito não. Graças aí aos Estados Unidos, que sempre proporcionaram, através dos seus campeonatos universitários americanos muito fortes, que os atletas de natação nadassem até 22, 23 anos. Mas, na verdade, por não ser um esporte profissional, para por aí. E no Brasil, muito mais cedo ainda. Então, graças à profissionalização da natação, nós temos aí o próprio Gustavo com 27 anos, ou 29, eu não me lembro direito, o Popov com 20 anos aí, que chegou muito perto de ganhar a sua terceira Olimpíada. Então, atletas de peso, realmente aí chegando muito perto, até melhorando aí suas performances de 10, 12 anos atrás. Então, a natação tá mudando o aspecto da natação para melhor. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque eu lembro quando, alguns anos atrás, os nadadores 20, 22, 23 anos eram considerados já velhos, estavam fora. É verdade, eu parei com 23, né? Você foi duas? Eu fui em duas, na competi em duas. Quer dizer, o Gustavo já foi em três. Quer dizer, o que já demonstra essa longevidade. Não, né, e ele só foi em três porque ele teve motivação suficiente, ou seja, dinheiro para que ele possa se dedicar. Não estou falando de uma forma oportunista ou mesquinha, não. É real. Ele teve motivação, ou seja, teve empresas aí que investiram no esporte, graças a muitas delas trazidas pelo próprio Coaraci Nunes para investir na natação, e é graças a isso que possibilitou ele estar nadando até hoje, senão ele já teria largado que nem eu larguei. Ricardo, a Manuela de Blumenau pergunta o seguinte: você não acha, Ricardo, uma injustiça essa roupa que está sendo usada? Não é uma injustiça com os recordes anteriores, é até mesmo uma descaracterização do esporte? Olha, não, eu não acho não. Eu acho que é uma evolução natural do esporte e eu acho que até vem um pouquinho tarde até. Eu acho que demorou. Eu não acho injustiça não. Queria passar num assunto marketing, que nós estávamos falando no intervalo, e o Adalto disse o seguinte, que hoje no atletismo tem aí pelo menos alguns atletas que estão presos a alguns elementos aí, marketing total na volta. Fala um pouco sobre isso, Adalto. E aí eu queria repassar para a mesa de influência de marketing mesmo, do dinheiro que está rolando, das marcas que estão entrando, e que isso, como o que aconteceu com o Guga, e que isso acaba determinando aí a vida do atleta. Eu acho assim como o Ricardo, eu também fui atleta num período assim bem mais amador, né? Então não é ser conservador. Eu acho que essas situações, essa evolução, ela tem que acontecer. Quanto mais o atleta ganhar, melhor. Eu penso assim mesmo, ele tem que mais aqui ganhar. Então tem que ter realmente essas empresas que são profissionais naquilo que fazem, e a gente realmente era muito só. Agora, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com a descaracterização de determinados atletas. Eu acho que quando você, para agradar determinados grupos ou determinadas pessoas que estão trabalhando por trás de você, você deixa de ser você e passa a ser uma pessoa que as pessoas querem que você seja, ou seja, você vai dizer aquilo que querem que você diz e não aquilo que você pensa. Eu acho que isso é perigoso. Eu estava até brincando com o Ricardo aqui, né? Eu vou falar isso, não aconteceu, mas eu tô falando, eu acho que é bem capaz hoje, né? Da Malrin, por exemplo, esquecer o sapato de prego no hotel, mas não esquece o leão. Por quê? Porque faz parte do marketing dela, está colocado. Isso é claro, para todo mundo ver, né? Não é, quer dizer, isso não aconteceu, graças a Deus não aconteceu e espero que nunca aconteça. Mas a gente fica preocupado com isso, né? Porque afinal de contas é uma situação complicada. Quer dizer, eu acho que o importante, o principal é o objetivo para que você vai. O bichinho de pelúcia não vai esquecer. Não, esse não pode esquecer, porque quando ela for formar a bolsa dela para levar para a pista, ela vai lembrar, opa, esse aqui não pode, o sapato pode ser que eu esqueça, mas o bichinho não pode esquecer, porque faz parte daquilo. Quando ela ganha alguma coisa, ela tem que estar com ele debaixo do braço. Então, isso é que eu estou falando, eu acho que isso é que é um pouco temeroso no fato de você esquecer o objetivo principal. E eu estava dizendo, eu sempre digo isso, e é muito mais fácil para a pessoa de marketing dela, que está trabalhando com ela, fazer ela ficar em evidência, fazer ela ficar em todos os programas de televisão, a partir do momento que ela traz junto com ela uma medalha, do que só ela trazer o bichinho de pelúcia. Eu acho que é meio claro, qualquer pessoa vai pensar isso. Agora, o nosso esporte, você falou em descaracterização, nós temos sempre alguns fenômenos, né? Um que destaca, e hoje o marketing só vai em cima desse. Então nós não estamos massificando. O nosso trabalho é inverso, quer dizer, então, falou o Ricardo, o COB tem um baita do dinheiro, dá uma baita estrutura lá em cima. Mas e aqui embaixo? Cadê a revelação? Cadê quem está chegando? Aonde está? Então, aí eu vou fazer a pergunta da Joana Lima de Fortaleza. O que o COB vem fazendo para incentivar torneios nacionais escolares e universitários? Exatamente de encontro a isso que eu queria dar continuidade. Nós temos que copiar o modelo. Primeira coisa que o esporte brasileiro tem que copiar o modelo. Não adianta a gente sentar aqui e discutir Olimpíada, toda Olimpíada Pan-Americana é essa mesma lenga-lenga. Pô, o cara ganhou, se ele tiver incentivo ele vai ganhar mais. Não, não é isso. É alguém que sai, é a Maria Esther Bueno, agora é o Guga.
É o Pelé, sei lá. Foi o Ricardo, exatamente, bem lembrado, desculpa. Às vezes o cara está tão próximo que a gente esquece. Então, nós temos que, o COB, você falou do COB, o nosso Ministério dos Esportes, que até hoje foi totalmente inoperante para a base do esporte brasileiro, desde o Pelé, que criou a Lei Pelé, graças a Deus sepultou o esporte amador brasileiro, que é uma aberração a Lei Pelé para o esporte amador brasileiro, que ele centralizou tudo num bolo só e cada esporte tem uma peculiaridade. O atletismo é uma coisa, a natação é outra, o basquete é outra, completamente diferente. Então realmente foi uma estupidez isso aí. Nós estamos precisando disso, Adriano. Nós precisamos que os órgãos tenham um modelo. Qual é o modelo que nós podemos seguir? Nós não podemos modelo da cortina de ferro, dos países europeus, porque ali é bancado pelo governo, nós não temos isso. O nosso modelo tem que ser o americano, tem que ser na escola. E na escola hoje nem educação física mais. Ginástica, né? Que a gente falava. Vamos fazer ginástica. Deixa eu só completar, porque como eu sou mais velho da mesa aqui, eu tenho um pouco mais de história. É um dado muito interessante, porque o mais experiente, né? O cara falou, você está bem experiente, já é complicado. É um dado que eu falo sempre, às vezes quando eu dou uma clínica, uma palestra, alguma coisa, é um referencial muito interessante para a gente pensar. Eu comecei na minha cidade a jogar basquete, em Santa Bárbara do Oeste, e o meu primeiro torneio tinham 10 equipes de basquete numa cidade que naquela época devia ter 10 mil habitantes, era muito pequeno. 10 equipes. Então tinha ali pelo menos 100 caras que jogavam basquete, porcamente jogavam basquete. Por quê? Porque nós tínhamos um colégio, que nós tínhamos um professor de educação física, que a gente fazia de tudo. Eu saltava a distância, tocava na fanfara, jogava futebol, jogava vôlei, jogava basquete. E o basquete que eu fui sendo guiado pela minha estatura, na época era um jogador alto. Hoje, se você for a Santa Bárbara e tentar fazer um racha de 3 contra 3, não tem. Você não encontra 6 jogadores de basquete, nem no colégio não tem mais. Então isso foi em 1959, eu sou bem experiente. Vocês não tinham nascido, acho que ninguém aqui na mesa. Então é um dado para se pensar em casa. Eu não sei se Ricardo e Adalto tem alguma história que pode ser um pouco parecida com essa, para você ver como é que a coisa esfriou em termos de base. Quer dizer, não há mais a criação de alguma coisa. Né? Então a gente vai esbarrando porque a gente vem com a pirâmide inversa, né? A gente vem de cima para baixo e não é por aí. A meninada hoje, você pega em escolas, mesmo escolas aqui, boas, né? Não tem não, você fala uma coisa que é verdade também. No ginásio, no colegial, nos anos 60, tinha isso mesmo, você tinha tá certo que todo mundo queria jogar bola, mas tinha vôlei, tinha o handball, tinha o futebol de salão, tinha o basquete, tinha revezamento, a gente tinha no colégio até prova mesmo de revezamento de atletismo, quer dizer, muita molecada que corria bem. E depois para. É por isso que eu digo da estrutura. Então nós teríamos que criar uma estrutura, primeiro, é que o governo ajudasse as escolas de alguma maneira a ter suporte. Segundo, que as escolas de educação física formassem técnicos, formassem especialistas, formassem alguém que pega uma bola de basquete, pega uma garotada, vai lá e consegue transmitir a eles os fundamentos, a natação, o material, a mesma coisa. Isso não existe também. Então nós temos que mudar toda a nossa estrutura de um modo geral, porque senão daqui 4 anos nós vamos estar aqui falando a mesma conversinha mole. E eu já nem sei se vou estar aqui mais, mas vai ser complicado. Bom, no futebol, o destaque do Antero é negativo, né? A seleção masculina foi uma grande decepção do Brasil em Sydney, a gente vai acompanhar agora e depois a gente pode preparar, porque esse assunto vai render muito.